Opa, pessoal, vamos lá começar, né? A nossa aula. A gente vai falar o que a gente já tinha visto até no código disciplinar. Como eu disse, tem muita coisa que a gente já viu no código disciplinar que a gente vai achar aqui no estatuto praticamente idêntico. Porque no código disciplinar a gente fala sobre a hierarquia e a disciplina da mesma forma que no estatuto. Então, muitos professores pulam essa parte, mas a gente não pode pular porque tem muita informação importante aqui no nosso artigo 29, certo? Tem muitas informações que pode cair na sua prova e não é interessante a gente pular essas partes. Ah, mas já falou no código? Não, tem que falar aqui no estatuto também, porque sempre tem alguma diferença, certo? Então a gente vai ver aqui a hierarquia, a disciplina, os círculos hierárquicos e em diante, certo? Então, a gente tem aqui, vai falar dos almanacs também, hierarquia, da hierarquia e da disciplina, certo? Então, pessoal, no artigo 29 fala que a hierarquia e a disciplina, como a gente já sabe, que eu falei na primeira aula do Código Disciplinar, são a base institucional das corporações militares do Estado. Então, se estiver perguntando quais são os dois pilares das corporações militares estaduais, a hierarquia e a disciplina, certo? Nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual. Então, a partir do momento que você vai crescendo, seu grau hierárquico cresce, você é promovido, a partir do momento que você é promovido, sua responsabilidade aumenta. Então, quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade, certo? Tanto que eu já expliquei lá no código que se eu tenho dois militares que cometem a mesma transgressões, um é capitão e o outro é sargento, quem é que vai ser punido mais severamente? É o capitão. Por quê? Porque o grau hierárquico dele é maior. Sendo assim, a responsabilidade dele é bem maior, certo? Então, para servir de exemplo para os outros, ele vai ter uma punição mais severa, certo? Então, vindo aqui para o gráfico, pessoal, a gente tem aqui. A gente tem a polícia militar, certo? E para essa instituição funcionar, ela tem que ter uma base de organização, que é a hierarquia e a disciplina. A hierarquia e a disciplina põem a polícia militar em funcionamento. Por quê? Porque a hierarquia, certo, é a progressão, né? É a progressão dos cargos, né? Então, os cargos, você entrando como carreira, então os cargos vão subindo, né, de acordo com que você é promovido, né? Então você tem lá o soldado, o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, né, subtenente, certo? Então é a ordenação progressiva dos graus, dos cargos, né, dos graus hierárquicos. Então a hierarquia, pessoal, é aquela diferença, certo? E a disciplina, pessoal, é o acatamento, certo? De todas as leis, de todas as ordens, como eu já expliquei, né? Então, a disciplina é o que? É você saber que se você é um soldado, você tem que obedecer ao militar que tem um grau superior ao seu, né? Se eu sou soldado, um capitão me passa uma ordem, né? Eu tenho que obedecer aquela ordem desde que ela seja legal, né? Então, uma das manifestações essenciais da disciplina é o acatamento, certo? Das ordens superiores, ordem legais, certo? Uma das manifestações é a obediência à ordem dos superiores, certo? A disciplina. Então, pessoal, para essa instituição funcionar, ela tem que ter uma base, a hierarquia, certo? Que é, né, os cargos, né, vão subindo de acordo com o militar vai sendo promovido, né, ordenação progressiva, e a disciplina que é o acatamento de todas as leis, todas as ordens, né, desde que sejam legais dos superiores. Então, quando a gente fala em hierarquia, né, militar estadual, a gente sabe que é o que? É a ordenação de autoridades, né, em níveis diferentes, né? Vai ter lá os níveis diferentes, do soldado até o último cargo, né? Então vai ser tudo dividido em níveis diferentes, né? Então, pessoal, na lei, os níveis inferiores, certo? Eles são obrigados a obedecer os níveis superiores. Como eu disse, eu tenho um soldado, né? Então, um tenente-coronel passa uma ordem para ele, ele é obrigado, certo, a acatar aquela ordem, desde que ela seja legal, certo? Então, essa ordenação que a gente falou, a ordenação progressiva, né, de níveis diferentes, ela é realizada pelos postos e a graduação, que a gente já estudou, o posto é do oficial, a graduação do praça. Então, a gente sabe que é mais ou menos isso. E você falando de disciplina, que é a rigorosa observância, né, das leis, é o acatamento dos regulamentos, das normas, certo? Então, para essa instituição funcionar, tem que ter essa base, a hierarquia e a disciplina, certo?
que ainda continua no artigo 29, a hierarquia militar estadual é a ordenação da autoridade em níveis diferentes da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. Então, os níveis inferiores têm que obedecer os seus superiores hierárquicos, certo? A ordenação, né, é realizada por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz por antiguidade ou precedência funcional. Pessoal, antiguidade e precedência funcional só se aplica no meio quando o militar em relação a outro estão no mesmo posto, na mesma graduação. Aí para saber quem é que manda, vai ver a antiguidade ou a precedência funcional que a gente já viu no Código Disciplinar. A antiguidade a gente tem que observar alguns fatores, né, que é a data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, né, data da nomeação, a sua nota, né, lá no curso de formação ou curso mesmo, né, e a maioridade que a gente vai ver mais na frente. Então, na ordem é essa, pessoal. É a data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação, data da nomeação e a maioridade, certo? Aí se verifica a antiguidade, pessoal. Isso em igualdade de posto ou graduação. Se eu tenho 2 capitães, eu quero saber qual desses 2 capitães que manda. Então, primeiro eu vou ver a data da última promoção. Quando foi o mês que eles foram promovidos a capitão, aí se foi no mesmo mês, na mesma data, então aí empata, né? Aí tem que ver o outro requisito, é a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, né? Em que ano, mês eles foram promovidos a segundo tenente, né? Então vai ser visto isso. Se empatar de novo, aí vai ver a classificação no curso de formação, né? Ou de habilitação, vai ver qual posição eles ficaram, que a gente tirou a maior nota. Se empatar de novo, aí a gente vê a data da nomeação, a data que ele foi nomeado, né, que ele foi admitido no cargo. Se empatar de novo, aí a gente vê a maioridade, certo? O mais velho vai ser o mais antigo. Aí se empatar de novo, que eu acho muito difícil, aí tira para o ímpar para ver quem é que ganha, certo? Já a precedência funcional também vai ser em igualdade de posto ou graduação, certo? Eu tenho 2 capitães, só que vai ser regra diferente. Quando é que vai ocorrer a precedência funcional? Eu tenho, vamos supor, tenho 2 coronéis, certo? Um coronel, ele é ativo e o outro coronel já está na reserva remunerada. Então, se falar em postos ou graduações, né, do mesmo grau hierárquico, eu tenho 2 coronéis, certo? E um é ativo, o outro é inativo. O ativo vai ter precedência funcional sobre o inativo, certo? Mesmo que o inativo seja mais antigo que eles, por ele estar inativo, o que está ativo tem precedência funcional sobre esse inativo. Ou então, pessoal, tem 2 coronéis, certo? Outro requisito para ocorrer a precedência funcional é quando o militar ele tem um cargo que lhe atribua superioridade. Eu tenho 2 coronéis. Um coronel, ele não exerce nenhum cargo em comissão, só que o outro coronel ele é diretor-chefe, né? Ele é comandante da unidade. Então, esse que tem um cargo em comissão, ele vai ter precedência sobre o outro coronel, mesmo que o outro seja mais antigo que ele, certo? Então, se ele possui um cargo que lhe atribua superioridade funcional, ele vai ter precedência funcional. Já está dizendo, precedência funcional. É a função. Então, vai ser essas 2 regras. A precedência funcional só ocorre o ativo em relação ao inativo, quando for em igualdade de posto ou graduação, e se ele tiver um cargo que lhe atribua superioridade funcional. Certo? Então lembrem disso. Quem quiser ver a aula de antiguidade e precedência funcional, tem lá no nosso código disciplinar. Nas primeiras aulas eu explico isso. Você volta lá e assiste. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência crescente de autoridade. Certo? Então a hierarquia tem que ser respeitada de acordo com a autoridade, né? Vai crescendo. Falando de disciplina, pessoal, também não é muito complicado. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a corporação militar estadual. Imagina só, pessoal, a polícia militar sem a disciplina. Quer dizer que tem um soldado e um capitão. O soldado podia fazer o que quisesse, né? Se ele não quiser obedecer o capitão, ele poderia. Então, é essencial que tenha a hierarquia e a disciplina, certo? Sem isso não funciona, certo? Traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos, com o correto cumprimento pelos subordinados das ordens emanadas dos superiores.
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Aqui é o inciso 5, certo? Parágrafo 5, perdão. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares estaduais, certo? Então você tem que lembrar disso. A disciplina e o respeito à hierarquia, pessoal, deve ser mantido em todas as circunstâncias, certo? E, pessoal, muito importante isso aqui, a subordinação não afeta de nenhum modo a dignidade do militar estadual. Ou seja, não é porque ele tem que obedecer que ele está sendo humilhado, que ele é indigno, né, com o trabalho dele. Não, pessoal, a subordinação faz parte da corporação militar estadual. A subordinação faz parte da polícia militar. Você tem que obedecer quem está no cargo maior que o seu, certo? Então, a subordinação nunca vai afetar a dignidade do militar, certo? A qual decorre exclusivamente a estrutura hierarquizada e disciplinada da corporação militar. Vamos ver agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte muito importante que é os círculos hierárquicos, certo? Essa parte é muito importante para você estudar. É essencial que você tenha visto o código para a gente chegar até aqui. Então, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas corporações militares estaduais são fixados nos esquemas e parágrafos seguintes. Pessoal, a gente tem um círculo dos oficiais, certo? E os círculos das praças. Por que é importante saber o círculo, professor? Vocês lembram do recolhimento transitório? Vocês lembram dos direitos do militar recolhido? Aí um dos direitos é assim, ocupação de prisão conforme o seu círculo hierárquico. Então vai ser conforme o seu círculo hierárquico. Ele só vai ficar preso com os militares que sejam do seu mesmo círculo hierárquico. Um exemplo, eu tenho aqui um capitão que foi recolhido transitoriamente, ele vai ficar preso com um primeiro-tenente? Claro que não, ele vai ficar preso de acordo com a ocupação da cela, vai ser de acordo com o seu círculo hierárquico. Então ele vai ficar preso com os oficiais intermediários, né? Então ele vai ser preso com os capitães, os oficiais intermediários só tem capitão, certo? Então a ocupação de prisão conforme seu círculo hierárquico, certo? Que eu até falei que a gente ia falar sobre isso na aula de recolhimento transitório. Então o círculo hierárquico da praça não é muito difícil não, pessoal. O círculo dos cabos e soldados, quem é que faz parte? O cabo e o soldado. O círculo dos subtenentes e sargentos? Subtenentes e sargentos, certo? Agora a gente tem duas autoridades novas, né? A gente tem o subtenente, tem o primeiro, segundo e terceiro sargento, certo? Aqui no círculo dos subtenentes e sargentos. Então, falou no círculo dos subtenentes e sargentos, a gente tem o subtenente, tem o primeiro sargento, o segundo sargento e o terceiro sargento. Então, falou em círculo de praça, não tem segredo. Agora, quando a gente chega no círculo dos oficiais, a gente tem que tomar cuidado. Quem são os oficiais subalternos? Segundo tenente e primeiro tenente. Mas, professor, eu confundo tanto dessa parte, é só lembrar o bizu do professor. Oficiais subalternos, certo? Você lembrar de sub, você lembra de quê? Subtenente. Então, de subtenente você lê, não, é tenente. Então, quem faz parte dos subalternos é o segundo tenente e o primeiro tenente. Então, lembrou da palavra subalternos, você lembra subtenente. Do subtenente você tira a palavra tenente. Então, quem faz parte dos subalternos são os tenentes, os primeiro e segundo tenentes, certo? Os intermediários, pessoal, é muito simples, porque o intermediário só tem o capitão, certo? O capitão fica sozinho aqui. Intermediário, somente capitão. Chegou nos superiores, você tem que tomar cuidado também, ó. Superiores a gente tem o major, tenente-coronel, coronel e o coronel comandante-geral. Lembre que comandante-geral antigamente era o cargo em comissão, certo? Hoje ele é um cargo efetivo, certo? Ele é um cargo efetivo, mas ainda é de livre nomeação e exoneração do governador do estado, certo? Mas o coronel comandante-geral, antigamente era um cargo em comissão. Quando a gente for falar do cargo, da função e do comando, a gente vai ver os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão. Falando em cargo em comissão, pessoal, é um cargo de confiança que você ganha, né? Você é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, que é o nosso governador do estado, certo? E só pode ser provido por militar do serviço ativo. Então, antigamente, para ser comandante-geral, você tinha um cargo em comissão, certo? Era de livre nomeação e exoneração do governador, mas continua do mesmo jeito, só que agora é um cargo efetivo, certo? Então, é um posto coronel comandante-geral. Então, pessoal, os oficiais superiores, coronel, major, tenente-coronel, coronel e comandante-geral. Então,
Lembrem aí dos círculos hierárquicos, é muito simples. Da praça não tem segredo, você tem que tomar cuidado quando chegar no círculo dos oficiais, certo? Então vamos lá. Isso aqui acho que nem precisava eu colocar, mas eu vou colocar. Posto é o grau hierárquico do oficial. A gente disse que eu prometi para vocês que nesse curso seria artigo por artigo, inciso por inciso. Então estou cumprindo com minha palavra. Então, pessoal, posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido pelo governador do estado, correspondendo cada posto um cargo, e graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante geral, correspondendo cada graduação a um cargo. Precisa falar sobre isso aqui, pessoal? Vocês já viram isso no código disciplinar, então não vou repetir. É o mesmo comentário. Os graus hierárquicos dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso, de acordo com a lei de fixação do efetivo da respectiva corporação. Isso aqui não é muito importante. Sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto da graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Então a gente sabe, pessoal, que todo militar é um direito do militar estadual. A gente vai ver lá no artigo 52, ele tem um direito de usar da sua designação hierárquica. Se eu sou um capitão, eu posso chegar em qualquer lugar e falar: eu sou capitão, viu, da polícia militar. Só que você tem que falar a situação que você se encontra. Se eu sou capitão e eu sou ativo, eu tenho que falar: eu sou um capitão da ativa, ainda trabalho. Mas, pessoal, se eu for da reserva remunerada, eu não posso chegar lá e falar: eu sou capitão ativo. Não posso. Se eu sou um capitão, eu estou inativo, eu tenho que me apresentar assim: eu sou capitão Tiago, certo? Eu sou da reserva remunerada, sou aposentado. Então você tem que falar a situação em que você se encontra, certo? Se você for da reserva ou da reforma, eu sou Major Carlos, eu sou reformado, certo? Então você tem que dizer a situação que você encontra, certo? Então sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou da graduação, isso aqui é a designação hierárquica, deve fazê-lo mencionando essa situação, certo? Então lembrem disso: se eu sou um capitão da reserva remunerada, eu tenho que falar: eu sou capitão, mas eu estou na reserva remunerada. Se eu sou um major, eu sou major, eu estou na reforma, sou reformado, certo? Então você tem que falar a situação em que você está. Isso aqui é muito importante, certo? Então ainda vai falar no artigo 31 da precedência entre os militares. A precedência entre os militares estaduais da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurado pela antiguidade no posto na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida nesse artigo em lei de regulamento. Como eu falei, pessoal, antiguidade, só vai haver antiguidade em igualdade de posto ou graduação. Vai saber, se eu tenho dois capitães, eu quero saber quem é que manda. O que manda é o que vai ser mais antigo. Então como é que vai ser? Vai ver a data da última promoção, a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, a classificação no curso de formação ou habilitação, a data da nomeação e maioridade. Eu não vou repetir essa aula porque tem lá no Código Disciplinar. Você volta lá nas primeiras aulas e vê essa aula, certo? Nos casos de promoção a segundo tenente ou admissão de cadetes ou alunos soldados, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtidas nos respectivos cursos ou concursos. Isso aqui também é importante, certo? Então vamos lá. Entre os alunos do mesmo órgão de formação policial ou bombeiro militar, a antiguidade será estabelecida de acordo com o regulamento do respectivo órgão. Então temos lá os alunos soldados, né, dando um exemplo. Como é que eu vou saber quem é o mais antigo? Não sei, vai ser de acordo com o regulamento lá do órgão onde ele está matriculado. Eu acho que é pela nota, né, que você tirou no concurso, certo? A antiguidade também tem entre os alunos dos soldados, certo? Então lembrem disso. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre a inatividade. Eu não falei para vocês? Quando eu falo em precedência funcional, ativo em relação ao inativo, certo? Em igualdade de posto ou graduações entre os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, aqueles militares têm precedência hierárquica sobre estes. Então eu tenho um capitão do bombeiro e um capitão da Polícia Militar. Quem é que vai ter precedência? O militar da Polícia Militar, o capitão da Polícia Militar, vai ter precedência hierárquica sobre o capitão do Corpo de Bombeiro, certo? Então falou em um militar que faça parte da Polícia Militar, ele sempre vai ter precedência hierárquica sobre o mesmo militar do mesmo posto ou graduação que seja do Corpo de Bombeiros, certo? Mas por que isso, professor? Porque a Polícia Militar é mais antiga que o Corpo de Bombeiros, certo? Sendo assim, o policial militar tem precedência hierárquica sobre o militar do mesmo posto ou graduação que ele, que seja do Corpo de Bombeiros, certo?
A precedência funcional ocorrerá em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou praça que ocupar cargo que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes dos órgãos ou serviços que dirige, comanda ou chefia. Expliquei isso aqui já, viu, pessoal? E uma informação importante é essa aqui, pessoal. Ó. O cadete, pessoal, que é aquele militar que fez o CFO, que é cadete, ele é superior a todas as outras praças, ou seja, o cadete é superior ao subtenente, é superior ao primeiro sargento, ao segundo sargento, terceiro sargento, ele é superior ao cabo, soldado e ao aluno soldado. O cadete está acima deles na escala hierárquica. A gente já viu isso no Código Disciplinar, na primeira aula. Então a gente termina a nossa aula, certo? Próxima aula a gente vai falar um pouco lá do... A gente vai falar dos almanacs, né, da Polícia Militar. A gente vai ver que lá vai conter as configurações curriculares, né, os cursos que o militar já fez, as promoções. Então vai ser de acordo com a antiguidade, com a precedência funcional, certo? Vai ter vários fatores que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço, até a próxima.